Nós vamos estudar hoje a arquitetura de hardware no Linux. É um dos pontos principais hoje para a prova de LPI 1. Em arquitetura de hardware, quando a gente fala sobre isso, o primeiro ponto a ser compreendido na arquitetura de hardware são as abstrações de hardware. Falar sobre as abstrações de hardware é falar sobre o HAL, sobre o debus, sobre o BIOS, sobre o /dev, sobre o /sys, sobre o dev e o /proc. Todas essas são abstrações dentro do Linux para poder lidar com o hardware, para poder facilitar para o usuário algumas questões que talvez aí dificultariam muito na questão da configuração do sistema. O primeiro desses pontos que nós vamos falar é a BIOS. Então, a BIOS, que a gente chama de Basic Input Output System, ela é um software especial gravado em memória flash que fica na placa-mãe do computador. Esse software ele é responsável por realizar todos os testes de hardware e reconhecer os devices ou os dispositivos ligados à placa-mãe. A BIOS ela vem na própria placa-mãe no momento que a gente compra o computador e ele é o sistema, ele é o programa que vai praticamente fazer aí a principal relação de entrada e saída, input e output, entre a placa-mãe e o sistema operacional. A BIOS, ela, além de testar a memória e reconhecer os discos, ela é responsável por manter o registro de data e hora. Ela vai fazer aí o controle de data e hora do sistema, ou mesmo do clock. A BIOS, na maioria dos computadores ou os devices, os dispositivos, são reconhecidos automaticamente pela BIOS. Então, todos os dispositivos, no início em que o sistema inicializa, é preciso que esses dispositivos façam, aí seja feito um teste para saber se todos esses dispositivos estão funcionando. Em algumas situações pode ser necessária a configuração manual, tá? Até porque o Linux, muitas vezes alguns dispositivos é necessário fazer uma compilação daquele programa, daquele módulo, para que o sistema possa funcionar, e a configuração muitas vezes ela vai informar a porta de saída do sistema operacional, a questão do IRQ, o DMA, para que o sistema possa funcionar. E essas portas, né, que são aí IRQ e DMA, elas fazem com que haja aí uma comunicação entre placa-mãe e o próprio sistema. Esses recursos eles passam pelas portas de entrada e saída e requisição, interrupção, IRQ, e essas portas possibilitam acesso direto à memória, que a gente chama de DMA. Então, o DMA, esse dispositivo, ele pode ler dados na memória sem uma intervenção direta do processador, e isso irá acelerar aí a tarefa de leitura e gravação da placa-mãe.